E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. E meu nome é Rafael Feliciano. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, deixe seu joinha, né? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para que você esteja por dentro de todos os vídeos, de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, né? Transmitindo através desses devocionais, para que você possa abençoar mais vidas, né? E também receber os demais vídeos que nós estamos fazendo. Amém, galerinha? Então, antes de nós começarmos, né, falar sobre o tema que o Senhor colocou no nosso coração, desde já eu gostaria, né, de agradecer. Estou muito grato pela vida de cada um que tem escutado, né, esses vídeos, a vida de cada um que tem se inscrito no nosso canal. Já passamos de 100 inscritos, né? Isso é muito bom saber que a palavra de Deus está alcançando corações. Tem pessoas que estão sendo tocadas, né, através desses devocionais. E nessa noite nós estaremos falando sobre um assunto bastante interessante, né, muito importante para a igreja e para todo ser humano, né, no geral, que se encontra aqui em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo de número 8 e o 10. Nós estaremos lendo Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8 e o 10. Amém, gente? O tema que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês é produzir frutos dignos de arrependimento. O que João Batista quis dizer com isso? Produzir frutos dignos de arrependimento. Interessante, né, gente? Se você tem alguma opinião sobre esse texto e quiser deixar ali nos nossos comentários para a gente também aprender, né, com vocês, ganhar mais conhecimento, será muito bem-vinda, né, a sua posição acerca desse texto. Amém, galerinha? Solta a vinheta. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Deus é fiel. Eu tenho certeza que Ele vai nos abençoar nessa noite através do Espírito Santo de Deus e da Sua palavra. Amém, gente? Então vamos lá. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de número 8. A palavra vai nos dizer assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E o 10 ele diz: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que produz bom fruto, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha que palavras fortes de João Batista, né? Através, inspirado ali pelo Espírito Santo, ele vem trazendo esse texto, falando ali com as pessoas que estavam ali naquele momento. O interessante, gente, para a gente começar, a Bíblia fala aqui no começo do capítulo, né, que João Batista ele aparece no deserto, né, com as vestimentas. A Bíblia fala que eles usavam vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então imagina, ele chega, né, com uma aparência totalmente diferente, em um ambiente natural, deserto. A Bíblia fala que ele aparece no deserto, né, para pregar o arrependimento. É interessante que a Bíblia fala que ele aparece no deserto. E nós podemos observar aqui que é um ambiente árido, né, um ambiente que não tem muita água, um ambiente muito seco, né, já trazendo um entendimento de que as vidas daquelas pessoas se encontravam de uma forma espiritual árida, seca, né, sem alimento, sem vida. E quando ele chega ali, né, trazendo o evangelho do reino, falando acerca do reino de Deus, né, e a primeira coisa que ele fala quando vê aquela multidão, o povo ali de Judá, aquele povo ali que estava ali nas cidades circunvizinhas, ele já chega falando: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Gente, interessante
aqui no versículo 8, né, que aqui nós estamos lendo. Só que antes de chegar no versículo 8, a Bíblia vai dizer que enquanto ele estava pregando, falando acerca desse arrependimento, que é chegado o reino de Deus, a Bíblia vai nos dizer, né, aqui no versículo de número 5, assim, então iam ter com ele, Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha que coisa tremenda. João Batista vem com a única mensagem, falando: arrependei-vos, arrependei-vos. Ou seja, mudem, né? Se convertam, mudem os seus hábitos, se posicione, porque o reino de Deus é chegado. E a Bíblia fala que multidões, né? Pessoas de Jerusalém, da Judéia, de todas as províncias ali circunvizinhanças, elas vinham até Jesus para confessarem o pecado a ele e serem batizados ali naquelas águas. Aí eu pergunto para você, mas por que o João Batista falou produzir, pois, frutos dignos de arrependimento? E para quem ele disse essas palavras? Se nós olharmos no versículo de número 6, a Bíblia vai dizer assim: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. O 7, gente. E vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus que viam o seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, gente, quando ele entra no versículo 8 e fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, essa palavra de que ele fala, né, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, não era para aquelas pessoas que estavam sendo batizadas. Aquelas pessoas que estavam sendo batizadas, ele fala: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Só que aqui ele fala exatamente para esse povo, para os fariseus e para os saduceus. E ele fala produzir. O que é produzir? Né? Essa origem dessa palavra, ela vai nos dar um entendimento, vai ter a tradução que fala acerca de dar nascimento, dar origem, né? É fazer existir algo que ainda não existe. Então João Batista estava falando para aqueles religiosos, né, da época, falando: façam existir, deem nascimento, gerem um fruto, gerem frutos, né? Aí, que frutos são esses? O que significa essa palavra frutos? No dicionário, a palavra vai dizer que é algo proveitoso, né? Ou seja, é uma consequência de alguma coisa, uma de suas traduções. Então ele fala: deem nascimento, façam com que seja gerado, traga à existência algo que seja proveitoso a Deus, no caso, né? Que seja proveitoso ao Senhor. E ele continua dizendo: produzir, pois, frutos dignos, né? Que tenha mérito, algo que seja merecedor, né? De arrependimento. Ou seja, e essa palavra arrependimento nós sabemos que traz o entendimento de conversão. É quando você está indo para a direita e a conversão, você vira totalmente o seu destino e volta para a esquerda. Então, gente, quando João Batista aqui ele fala produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ele está falando para aqueles religiosos, falando para eles assim: gente, é o seguinte, façam gerem algo, né, que seja proveitoso, algo que seja merecedor de arrependimento. Então o que ele está dizendo? Que para produzir é necessário agir, é necessário se movimentar em prol de algo que seja digno de arrependimento, né? E aqui no versículo de número 10, ele vai dizer: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, gente, essa palavra que Deus deu ali para João Batista, né, levantou ele com uma total autoridade. O próprio Jesus falou que não vai existir profeta nascido de mulher maior que João Batista, né? Então ele vem falando: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, né? Que frutos será que nós estamos produzindo? Será que nossos frutos estão sendo dignos de arrependimento? Se quer ver exemplos acerca de
algo que seja merecedor, né? Seja digno de arrependimento. Um exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu pequei contra alguém. Vamos supor que eu feri alguém, seja com palavras, com atitudes, eu machuquei alguém. Eu deixei alguém muito mal. E quando eu recebo essa palavra de Deus produzir frutos dignos de arrependimento, é como se eu convertesse meu caminho tipo de erro e entrasse no caminho do acerto. Ou seja, era eu me posicionar, ir até a pessoa na qual eu feri, que eu machuquei de alguma forma, seja com palavras ou com atitudes, e pedir perdão. Pedir perdão para aquela pessoa por tudo que eu fiz, e dali em diante eu agi de acordo com essa palavra, arrependimento. É exatamente eu ter uma conversão, é eu não cometer mais com aquela pessoa o erro grave que eu cometi lá atrás. Me conserto e continuo minha caminhada, não errando mais naquilo no qual eu feri ou trazi danos à pessoa. Então João Batista está falando, gente, vocês precisam consertar o caminho de vocês. E o Evangelho de Deus, gente, porque nós escuta muito, né, de muitas pessoas que não, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor, mas a Bíblia fala que Deus também é justiça. E quando ele fala para produzir frutos dignos de arrependimento, porque é chegado o reino de Deus, ele está falando que lá na frente vai existir um juízo. Lá na frente nós vamos prestar conta de todas as nossas ações, de tudo que a gente vem fazendo, né, dia após dia, nós vamos prestar conta com o próprio Deus. Então João Batista fala, enquanto há tempo, se arrependam, se convertam, né? Mude o posicionamento que você está andando. Você que prostitui, saia da prostituição, se arrependa, converta-se desse caminho. É você que costuma, né, mentir, enganar as pessoas, querer ter vantagem em cima das pessoas, se nós trazendo essa palavra para o dia de hoje. A Bíblia nos ensina, fala, mude, se converta, produza, faça, gere dentro de você algo que seja proveitoso para arrependimento. Como nós estamos nos comportando, gente, nos dias atuais? É necessário nós termos um coração diante do Senhor quebrantado. É necessário nós olharmos para dentro de nós e olhar, poxa, será que eu não machuquei alguém? Será que eu não estou trazendo dano a alguma pessoa? Onde que eu preciso mudar? Onde que eu preciso fazer a conversão para que minhas ações sejam dignas de arrependimento? Porque o reino de Deus já está aqui, ele está dentro de nós. E o Senhor ele irá nos julgar por todas as nossas ações. Então João Batista aqui no versículo de número 10 que nós estamos lendo, ele fala, porque está posto, né, um machado à raiz das árvores. Algo interessante aqui que, gente, se nós observarmos uma árvore, a raiz ela se encontra em cima da terra ou embaixo da terra. Normalmente as raízes das árvores elas se encontram no lugar onde ninguém vê. Né? Nós sabemos que a árvore está sendo sustentada por sua raiz, mas a raiz, normalmente nós não vemos a raiz. E a Bíblia fala que o machado está à raiz da árvore. Ou seja, Deus, ele conhece mais do que ninguém o nosso interior, onde estão os nossos alicerces. E ele fala que o machado está ali. Muitas vezes, exteriormente, nós estamos muito bem, sorrindo, aparentemente está tudo certo, mas na nossa estrutura, na nossa raiz, no íntimo, às vezes está tudo bagunçado. Está precisando conserto, está precisando mudança, está precisando uma conversão. E essa palavra, gente, fica aos nossos corações nesse devocional. Se você, nesse momento que está vendo esse vídeo, se esse vídeo chegou até você, será que nós não precisamos nos arrepender? Será que nós não precisamos gerar, né, trazer à existência algo que seja proveitoso para arrependimento? Então pense nessa palavra, medite nela aí na sua casa, reflita nisso, porque Jesus Cristo ele vai voltar. E quando ele voltar, um pouco mais à frente, a Bíblia fala que Deus ele vai julgar todas as pessoas, todas as nações. E será que nós vamos encontrar diante do Senhor como alguém aceitável ou como alguém rejeitável?
como alguém que vai ser rejeitado. Então, gente, que nós estejamos diante da presença de Deus, que naquele grande dia nós possamos ouvir da boca de Deus: vinde benditos meus pais, vinde bendito do meu Pai. Não que Ele fale para nós: apartai-vos de mim que eu não te conheço, vocês que praticam iniquidade. Então, gente, é tempo de nós nos consertarmos, é tempo de nós nos alinharmos ao coração de Deus. E aí João Batista ele prega, ele fala, porque a palavra de Deus nos ensina essas coisas também. A palavra de Deus não fala apenas sobre rosas, fala também sobre espinhos. Coisas que são necessárias ser tiradas, atitudes que são necessárias ser mudadas. E nesse dia, nesse momento, o Senhor ele ministra aos nossos corações: arrependei-vos, produzam fruto digno de arrependimento. Mudem a trajetória, mudem de pensamento, mudem de posicionamento, se for necessário, para que nós venhamos agradar ao Deus verdadeiro. Amém, gente? Que essa palavra possa ter abençoado o seu coração. Tenha um dia, uma noite abençoada. E aqui está nós. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva lá, porque certamente Deus irá abençoar a sua vida, e compartilhe com seus amigos em nome de Jesus. Aqui é Rafael Feliciano e é nóis!